A verdade é o teste, a verdade é a prova. Notas de um discurso sobre a segunda e terceira epístolas de João, por F. B. Hall. Dificilmente se pode ler essas duas curtas epístolas sem ficar impressionado com o número de vezes que o apóstolo João usa a palavra verdade. Se bem me lembro, ocorre 5 vezes na segunda epístola e 6 vezes na terceira. No primeiro capítulo de seu evangelho, ele nos diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É claro que Deus mostrou tolerância e graça nos tempos do Velho Testamento, pois ele sempre foi um Deus gracioso e se proclamou como tal. Novamente, muitas coisas que eram verdadeiras e reais foram dadas a conhecer a Israel por meio de Moisés. Mas, quando se trata da coisa absoluta, temos que nos voltar para Cristo. Nele a graça de Deus foi totalmente revelada e a verdade de Deus totalmente manifestada. Muitas coisas verdadeiras foram feitas conhecidas na lei, mas a própria realidade resplandeceu em Cristo. Nele a revelação de ambas foi completa. Sem dúvida, todos nós descobrimos que vivemos em um mundo muito irreal. Repetidamente, encontramos algo que é uma imitação derrubando o artigo genuíno. Isso é o que caracteriza particularmente a época em que vivemos. O homem é muito esperto e inventivo, e descobrimos que as coisas não são verdadeiramente o que professam ser, e há um grande elemento de irrealidade. Pôncio Pilatos conheceu isso, pois, como juiz romano, estava continuamente relacionado com as tortuosidades da vida humana. Você se lembra da sua famosa pergunta: o que é a verdade? Mas, tendo perguntado isso, ele deu as costas para aquele que era a verdade e saiu para o mundo falso e inconstante. Poucas horas antes, o Senhor Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para Deus Pai. Ele é a verdade concernente a Ele, e a vida na qual Ele pode ser verdadeiramente conhecido. Não adianta falar com seu cão sobre assuntos humanos, pois ele não os entende, possuindo apenas vida canina e não vida humana. Então, infelizmente, multidões ao nosso redor, estando mortas em seus pecados, não conhecem a verdade, possuem apenas a vida de Adão e não têm a vida que está em Cristo Jesus, pois em Cristo somos introduzidos no mundo das realidades divinas. Quando o apóstolo João escreveu essas duas epístolas, ele foi confrontado com o que estava colocando a verdade em perigo. O adversário estava entrando com muita força e de duas maneiras. Em primeiro lugar, os homens apareceram propagando ativamente o erro quanto a Cristo. E se o ensino quanto a ele for falsificado, tudo estará manchado, visto que ele é a verdade. Esses enganadores do primeiro século eram conhecidos como gnósticos, um termo derivado da palavra grega para conhecimento. Eles alegaram ser os conhecedores. Os apóstolos de Nosso Senhor eram, quanto às coisas do mundo, homens iletrados e ignorantes. Por isso, os gnósticos afirmavam ser capazes de conduzir a um ensino aprimorado e mais intelectual. Eles não permaneceram naquilo que era desde o princípio. A palavra traduzida como transgredir em 2 João verso 9 realmente significa ir à frente, ir além. Isto é, eles afirmavam estar fazendo um avanço em relação às ideias anteriores naquilo que ensinavam. Na realidade, seus desenvolvimentos bem investidos eram destrutivos. Então o apóstolo escreveu a uma certa mulher cristã e seus filhos, advertindo-os contra esses falsos mestres. Eles
evidentemente iam de casa em casa, assim como fazem hoje. A entrada deles deveria ser definitivamente recusada e nenhuma comunhão a ser concedida a eles, mesmo de forma verbal. Se uma mulher e até mesmo crianças eram para ser tão intransigentes em sua recusa de tal erro fundamental, tal atitude para com o falso mestre e seus ensinamentos deve marcar cada um de nós. Aqui está a instrução prática sobre o que fazer quando esses homens ou mulheres baterem à nossa porta. Não os receba nem lhes dê a prosperidade de Deus. Tipo de saudação. Lembro-me de um deles vindo à minha casa quando eu morava em Bath. Certamente não o recebi, nem o cumprimentei. Resisti-lhe e logo ele revelou um espírito anticristão. O lobo tirou as roupas de ovelha. As 5 referências à verdade estão nos primeiros 4 versículos. O amor está na verdade e circula entre todos os que conhecem a verdade. Tendo conhecido a verdade, eles amam por amor à verdade, e assim a verdade entra em exibição, não apenas existindo em noções agradáveis ou belas palavras, mas expressando-se em amor, que é a natureza divina. Então, novamente, dos verdadeiros santos, pode-se dizer que a verdade habita em nós e estará conosco para sempre. Em sua primeira epístola, João nos disse que o Espírito é a verdade. Capítulo 5, verso 6. Assim sendo, a verdade habita em nós, visto que somos habitados pelo Espírito. Mas também Cristo é a verdade. E como estaremos para sempre em sua presença, a verdade estará conosco para sempre. Em Cristo tudo é ajustado em sua verdadeira luz. Deus é totalmente revelado, o homem foi totalmente exposto, os pensamentos e propósitos de Deus manifestados, todas as coisas postas na perspectiva correta. Daí a graça e a misericórdia nos alcançaram, do Pai e do Filho, na verdade e amor. Resta mais uma coisa, apresentada na terceira epístola de João, verso 4. A verdade que nos é apresentada objetivamente em Cristo e que habita em nós subjetivamente pelo Espírito deve governar nossas ações. Devemos andar na verdade, e andar significa atividade. Todas as nossas atividades, seja em pensar, falar ou fazer, devem ser governadas pela verdade. Se esses filhos da Senhora eleita foram governados dessa forma, uma vida semelhante caberia a todos nós. Um santo jovem ou velho caminhando na verdade é uma visão adorável. Não é de se admirar que João se alegrou muito ao ver isso, e é igualmente adorável quando é visto hoje. Devemos hoje, tanto quanto no primeiro século, protegê-la, recusando a falsa doutrina que a destruiria.